Fala, prevencionista, tudo bem? Aconteceu mesmo o fim do ato inseguro? Se você já tem mais tempo na área de segurança do trabalho, você pode até pular esse vídeo, não assista. Porque eu vou falar aqui uma coisa que você já sabe, sobre o ato inseguro. Mas se você está chegando agora na área de segurança e quer entender mais sobre isso, sobre a polêmica do ato inseguro, fica quietinho aí. Então vamos lá. A NR1, antes ela vinha com o seguinte texto, item 1.7. Cabe ao empregador elaborar a ordem de serviço sobre segurança e medicina do trabalho, dando ciência aos empregados com os seguintes objetivos: prevenir atos inseguros no desempenho do trabalho. Então, esse era o texto antigo. Prevenir ato inseguro. E aí, lá em 2009, a NR1 foi alterada. E agora o texto é assim: cabe ao empregador elaborar a ordem de serviço, dando ciência aos empregados por meio de cartazes ou por meio de eletrônicos. Essa é a mudança. E por que houve essa mudança? E o que é minha opinião pessoal sobre isso? A mudança houve porque ficava muito fácil para a empresa, falando até difícil agora, culpabilizar o empregado pelo acidente. Era comum nas investigações de acidentes, até antes dessa data, tudo que vinha descrito era: o empregado cometeu um ato inseguro. Era muito fácil. E aí você vinha e falava: com base na NR1, o empregado cometeu um ato inseguro. A partir disso, a ideia dos legisladores foi que, ao acontecer um acidente de trabalho, o empregador e o setor de segurança se preocupariam, de fato, com a real causa do acidente. Nós até falamos sobre isso, acho que foi eu ou o Mário Sobral, que o acidente de trabalho raramente é culpa exclusiva da vítima. Ficava muito fácil, não é verdade? O empregado colocou a mão lá dentro da máquina, cortou o dedo dele, ato inseguro. Quem mandou ele colocar a mão dentro da máquina? E agora, com a mudança, não. O empregado colocou a mão dentro da máquina. Por que ele colocou a mão dentro da máquina? Por que não tinha uma barreira para evitar que ele colocasse a mão dentro da máquina? Mudou completamente o cenário. Nestor, mas o ato inseguro, do ponto de vista legal, ainda existe. Nós temos a menção a atos inseguros na NBR 14.280, que fala sobre taxa de frequência, taxa de gravidade, sobre os acidentes de trabalho, né, no que se refere a dados estatísticos. Lá ainda existe a menção ao ato inseguro. Mas, Nestor, o fato de ter retirado o ato inseguro da legislação realmente retira ele do ambiente de trabalho? É claro que não. Cometer atos inseguros, infelizmente, faz parte do ser humano, é inerente ao ser humano. Desatenção, descuido, negligência, imprudência, faz parte do ser humano. Não há como eliminar isso. Então, o ato inseguro, a gente pode dizer que ele ainda existe. Na realidade, ele ainda existe. Mas quando se fala para levantar as causas de um acidente de trabalho, mas quando se fala em responsabilizar o culpado pelo acidente, não há mais que se falar em responsabilizar o trabalhador. E sim, né, esse peso acaba ficando bem mais em cima da empresa após a mudança que ocorreu em 2009, né, com a extinção do tal ato inseguro. Cenas de trabalhadores na beirada do prédio, cenas de trabalhadores cometendo mais absurdos atos inseguros existiam e continuam existindo. E vão continuar existindo, porque, repito, faz parte do comportamento humano se expor ao risco. É adrenalina na veia, desobedecer uma regra, correr risco. Coração bate forte. Mas nós que somos da área de segurança do trabalho, sabemos. O trabalhador vai cometendo um ato inseguro, e uma hora a coisa pode dar errada. E quando dá errada, pode até mesmo ceifar a vida do trabalhador. Então, né, concluindo, o ato inseguro
foi extinto por força de mudança de lei, foi extinto da NR1, muito embora ainda continue existindo na NBR 14.280, mas, na realidade, as pessoas, não é porque mudou a norma que as pessoas vão deixar de atuar de forma insegura. As pessoas vão continuar atuando de forma insegura. Mas o empregador e o setor de segurança não podem mais culpabilizar a vítima. Só depois que for avaliado realmente que ela foi culpada exclusiva. Mas isso é uma coisa rara de acontecer. É o que se chama no direito, né, de culpa exclusiva da vítima. Eu até estava lendo um livro sobre acidente de trabalho, no qual um trabalhador, dando ré no pátio da empresa, bateu o caminhão e morreu. E quando foi feita a investigação, descobriu que a culpa era exclusiva dele. Ele tinha treinamento, ele tinha uma outra via que ele podia andar na mão, mas ele tinha toda a parte documental provando que ele tinha conhecimento do que tinha de fazer, que era andar na mão certa. Mas ele optou por andar na mão errada, andar na contramão. Bateu o caminhão, morreu, culpa exclusiva da vítima, não haverá indenização para a viúva. E não haverá culpa para o empregador. Isso é bem mais natural lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ainda é novidade. Aqui no Brasil, o empregador é visto como malvado na relação e tudo que acontece dentro da empresa acaba sendo culpa dele. Eu acredito que é claro que muitas vezes o empregador agia de má fé com relação ao ato inseguro. Mas eu acredito também que há que se distribuir melhor a culpa. Não tão só o empregado, não tão só o empregador, e sim avaliar o cenário e não ser tão patriarcal quando se trata de avaliar quem é culpado. Nem sempre é tudo o empregador. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, curte aí, se inscreve em nosso canal e a gente se vê numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau.